Oi gente, bem-vindos aqui ao canal de novo. E hoje eu vou contar pra vocês todos os detalhes de como foi chegar aqui na Coreia do Sul em meio à pandemia, como foram todos os processos na hora que a gente entra no aeroporto, tudo que eu passei, porque o que não faltou foi perrengue. Então, queridos, acompanhem. Como vocês podem ver, estou aqui bem à vontade, porque assim, gente, a gente já é íntimo, então assim, eu me dei ao luxo de fazer o vídeo assim de pijama, porque esse pijama é quentinho, e aqui está fazendo 2 graus. Tá bom pra vocês? Pois é. Então, estou de pijama quentinho pra poder fazer esse vídeo e contar pra vocês todo o processo de como aconteceu. Vocês já devem ter acompanhado o vlog do aeroporto. Eu tentei gravar o máximo possível, mas quando a gente tá passando pelos perrengues, gente, tem coisa que a gente não consegue filmar, né? Tem lugares que a gente não pode gravar no aeroporto. Então, por isso mesmo, eu resolvi fazer esse vídeo só contando cada detalhe de como foi. Então, vamos lá. Começando. Pra gente poder sair do Brasil, a gente precisava de um teste PCR, que mostra, né, em tempo real se a gente está com coronavírus ou não. Tendo o teste, ele tinha que ter até 72 horas pra gente poder vir pra Coreia. Ok, a nossa escala era na Alemanha, a gente já tava com medo, vocês acompanharam, porque a Alemanha tinha fechado a fronteira pro Brasil. Mas pra fazer a escala, deu pra fazer, foi tranquilo. Só tranquilo mais ou menos. Mas enfim, a gente tava com medo do nosso voo ser cancelado, o que não aconteceu. Então, no meu caso, eu saí de Brasília, mostrei, tipo, já fiz meu check-in lá, recebi todas as minhas passagens, né, de Brasília para São Paulo para Frankfurt e de Frankfurt para Seoul. Então, foi isso que aconteceu. Ai, a luz tá variando, gente, eu não tô em casa, não tô com luz aqui, entendam. Aí, o que aconteceu? Meu teste eu fiz no dia 10. Eu fiz no dia 10 e eu viajei no dia 12. Gente, não reparem nos barulhos, aqui é muito barulhento. Aqui é muito barulhento, eu não sei o que acontece. Enfim. Então, o que acontece? Fui lá, fiz o meu teste no dia 10. No dia 12 eu embarquei. E eu tinha 72 horas só que eu poderia embarcar se tivesse só até 72 horas. Se tivesse passado, ou se fosse passar, quando eu fosse chegar na Alemanha, não poderia. E aí eles encrencaram, já lá em Brasília, eles encrencaram com o meu teste, falando que não daria, que na Alemanha eu não poderia entrar, porque na Alemanha não era 72 horas, era 48. Aí, gente, quase perdi o voo, foi assim, um perrengue mesmo. Fiquei desesperada, quis chorar, tipo, nossa, foi terrível. E aí eles começaram a entrar em contato com, sei lá, o aeroporto de São Paulo, com o pessoal da Alemanha, eu não sei. Só sei que no final eles falaram que daria sim o meu teste, que eu conseguiria chegar a tempo, né, de dar 72 horas, então eu poderia embarcar. Embarquei no último minuto, chorei porque eu não conseguia me despedir da minha família direito como eu queria, então assim, eu fui no voo chorando. Fui chorando. Ok, em São Paulo embarcamos de novo, eles olharam de novo, né, o passaporte, o teste e o visto. O cara pediu pra ver meu visto. Ok, embarcamos e aí, né, a gente foi pra Frankfurt. Quando chegamos em Frankfurt, como vocês puderam ver lá no vlog, já tivemos o primeiro baque, nosso primeiro perrengue, que foi, tipo, quando a gente sai do avião, tem um túnelzinho. Naquele túnel tava todo mundo em fila. Quando terminava o túnel, tinha vários policiais alemães. E aí eles ficavam esperando, ia falando com um por um que ia saindo do avião, checando todos os documentos e checando principalmente o teste. Eu fui, né, só na fé, gente, fui rezando. E aí, o policial falou que eu poderia ir, ele olhou e viu meu visto, viu meu teste, ele olhou meu teste e falou assim, ok, pode passar. Passei. No que eu tava passando, a Julia me gritou, Nath. Quando eu olhei, ela estava chorando num canto. Eu fui lá falar com ela e ela falou que, tipo, eles olharam pro teste dela e falaram que ela não poderia ir porque o teste dela era muito velho, ela teria que fazer um outro teste lá no aeroporto. Como demoraria, tipo, umas 4 horas pra ficar pronto, ela ia perder o voo, né? Então, foi o primeiro desespero, assim, eu fiquei sem saber o que fazer, tipo, não sabia o que fazer naquela situação. Ela tava chorando e sem saber como é que ia ser. Eu fui sair pra tentar arranjar a internet pra falar com a mãe dela.
Fiquei esperando, ela não aparecia naquele túnel que até eu mostrei pra vocês lá no vlog. Eu fiquei olhando assim, tipo, esperando, e nada da Júlia. Começou da hora perto do embarque, eu fui pro embarque, eu não tinha o que fazer. Fui pro embarque, chegando lá, a Júlia me mandou uma mensagem falando que eles tinham liberado ela, que eles vão processar a Latam, e aí ela tinha que assinar os papéis pra... Enfim, gente, ela fez um vídeo também contando tudo, eu vou deixar aqui o canal dela. Se vocês quiserem ver toda a história dela, de como foi o perrengue dela, eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. Se ainda não tiver saído o vídeo, quando tiver postado esse, depois quando sair, eu coloco o link aqui. Mas vão lá se inscrever no canal dela, que ela também tá dividindo toda essa experiência com vocês. Mas enfim, ela conseguiu embarcar, né? Tipo, ela conseguiu, eles liberaram ela pra embarcar, e eles falaram que lá realmente era 48 horas. Então assim, eu tive sorte, porque eles não encrencaram com o meu. Chegando ali pra embarcar, tinha um balcão da Lufthansa e eles chamaram bem antes do voo todo mundo pra entrar numa fila pra apresentar o teste. Então eu fui lá, fiquei na fila, aí eu consegui entrar, mostrar o teste. Eu tive sorte, o cara falava português, gente, na Alemanha. E ele foi super simpático, só que assim, eu comecei a ficar nervosa porque ele demorou muito olhando as minhas coisas, sabe? O meu visto e tudo mais. Aí depois ele até pediu desculpa e disse que ele só tava confirmando as coisas do visto e me liberou. Consegui entrar de boa. Já a Júlia deu problema com o visto dela. Tipo, eles falaram que o visto dela não estava válido. Gente, olha o desespero, né? Tadinha dela. Vão lá assistir. Ok, agora vamos à parte importante, que é quando a gente chega na Coreia. Eu não pude filmar, eles falam que é proibido você até tirar foto. Então, assim, não pode filmar. Mas assim que a gente sai do avião, a gente chega ali naquela parte do aeroporto que a gente vai andando pra ir pra imigração. Antes disso, já tem vários cartazes, assim, explicando que você tem que baixar um aplicativo. Esse aplicativo é um aplicativo do governo coreano que você tem que baixar, onde eles vão monitorar onde você tá, né, pra ter certeza que você não está saindo do seu lugar de quarentena, e que você tem que ficar enviando a sua temperatura 2 vezes por dia. Então, 2 vezes por dia eu tenho que entrar no aplicativo e mandar a minha temperatura. Baixando isso, estando com todos aqueles papéis que a gente recebe no avião, todos preenchidos, eu vou colocar aqui uma foto pra vocês verem mais ou menos como é que são os papéis. É de declaração, tinha um diferente que era de declaração de saúde, né, por conta da quarentena, da pandemia, e tinha um negócio de... E tem uns que é com coisa de endereço, enfim. Preenchido tudo isso, a gente ficou na fila, a gente ficou um tempão na fila, e aí quando chegou, era tipo um caixa assim, e tinham 2 atendentes aqui e 2 atendentes aqui. Então, a fila pra cá era pra quarentena, e a daqui era pra quem tava indo fazer só uma escala, né, na Coreia, e ia pra outro lugar. Então, eu estava nessa fila aqui. Quando chegou na minha vez, apresentei todos os meus documentos, o cara olhou tudo, e aí ele pediu pelas cartas da minha universidade. E eu fiquei assim, meu Deus, como assim? A sorte foi que eu tinha levado algumas cópias, ele olhou e ele falou, não é isso, e eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Eu só tenho isso, né, tipo... Aí ele terminou de olhar, ele viu o meu teste do PCR, olhou, não falou nada, e aí ele falou assim, pegou o lugar onde eu ia fazer a quarentena, perguntou, pegou o telefone do meu tutor. O que que acontece? Quando a gente chega, a gente tem que colocar o local da nossa quarentena, onde a gente vai fazer a quarentena, e a gente tem que dar contatos coreanos. Então, assim, você tem que dar um contato de alguém que vai ser seu tutor. Para caso eles não consigam falar com você, eles vão entrar em contato com essa pessoa. E também para eles poderem confirmar, sabe, com a pessoa, se tá tudo certo, se a pessoa te conhece, enfim. Nesse caso, eu coloquei o nosso coordenador lá da universidade, né? A gente tá entrando em contato com ele o tempo inteiro. Então, eu coloquei o contato dele, falei com ele, coloquei o contato dele e coloquei o contato da pessoa do Airbnb, né? Do host. E aí eu tive que colocar tudo isso lá que ele pediu. Depois disso, ele vem medir a nossa temperatura. E aí eles vêm com um termômetro que vem assim no ouvido. Aí mediu de um lado, mediu do outro. Aí o cara virou e falou assim, você está com febre. Aí eu, hã? Aí ele foi me mostrar e eu estava com 38,1, tá bom pra vocês? Agora deixa eu contar. Você chega na correria, você tem que carregar mala, você tá com mochila nas costas. Eu tava com um casaco, na verdade eu tava com o casaco amarrado na cintura, porque eu já pensei assim, não eu vou ficar de casaco, senão eu vou ficar quente. Eu já tinha pensado nisso. Amarrei o casaco na cintura, mas eu estava de moletom. Mas eu não pensei que isso fosse deixar eu ainda mais quente.
Só que eu acho, gente, que juntou tudo, sabe? Tipo, o nervosismo, o medo, né, de dar alguma coisa errada. E a correria de sair do avião e ter que assinar coisas. Então, assim, eu realmente estava quente. Fora que naquele corredor eles tiraram o ar-condicionado. Então, assim, estava muito quente. E aí deu 38,1. Ele colocou uma fichazinha assim no meu pescoço que tinha uma tarja preta. E aí ele falou que eu ia ter que fazer o teste naquele momento. Porque eu estava com sintoma. Nisso, eles me levaram pra um outro lugar que era logo saindo ali. Tinha uma lateral com umas cadeiras e outras mesas onde tinham pessoas atendendo. Eu sentei lá, fiquei esperando. A moça me viu lá e falou assim: nossa, você tá com sintoma, vem aqui. Aí ela me levou lá na mesa dela, ela começou a conversar comigo, pegou todos os meus documentos, olhou tudo de novo, ficou com meu passaporte. E aí, assim, a gente ficou conversando durante uns 5 minutos. E aí ela veio medir de novo a minha temperatura pra ver se tinha descido, né? Porque às vezes era no calor ali da emoção. Mas, assim, 37,9, desceu quase nada. Ela falou, você está com febre, você vai ter mesmo que fazer o teste. Ela ficou com todos os meus documentos e aí ela me levou pra uns meninos que, assim, gente, eles foram muito simpáticos, eles pareciam uns astronautas, assim, sabe? Eles usam umas roupas brancas, assim, só fica o olhinho, assim, de fora, parece astronauta. E aí eles levaram, tava eu, mais uma japonesa e a Júlia. A Júlia também tinha sido levada para esse lugar. Eles ficaram com todas as nossas coisas, aí a gente saía pela lateral ali do aeroporto, subíamos num elevador e aí lá em cima tinha uma médica que ela ia fazer o teste na gente. Então eles fizeram pegando na saliva, né, pediram pra gente abrir a boca e fizeram do cotonete, só que foi só de um lado, né? Quando eu fiz em Brasília foram dos dois lados. Como esse pegou da boca, eles só pegaram um lado do nariz. E esse, gente, diferente do lá de Brasília, aquele primeiro que eu fiz, esse doeu. Esse daí doeu um pouquinho. Ok, fiz o teste, foi super rápido, a gente desceu. Ela pegou todos os meus documentos, a moça, e me levou para um outro lugar, um outro ambiente que tinha várias cabinezinhas, assim, sabe? Salinhas com uma cadeira pra você sentar. Quando eu entrei, quem eu encontrei lá? A Júlia. Estava lá sentada, a Júlia também. Tinha mais uma brasileira também. E aí a gente sentava lá e os meninos vinham ajudar a gente. Eles trouxeram mais uns papéis que a gente tinha que assinar com o endereço da Airbnb, com telefone do nosso tutor. Enfim, um monte de coisa que a gente tinha que assinar. E aí ele ajudou também a fazer o cadastro, entrar no aplicativo, colocar o endereço do Airbnb, tudo certinho, e explicou como é que eu ia ter que fazer. A gente ficou um bom tempo ali, eu acho que a gente ficou mais de meia hora sentadas ali. Depois disso, o menino levou a gente pra parte da imigração, que é a parte normal que a gente vê, né, que a gente passa quando não estão acontecendo coisas desse tipo. Então, diferente da outra vez que tinha um aparelho que eu colocava o meu passaporte e ele lia tudo, dessa vez eu tive que entregar pra mulher mesmo. Ela olhou meu teste, ela olhou meu visto, ela olhou um monte de coisa, entreguei todos os papéis, ela olhou tudo. E aí, ok, a gente tinha sido liberada. Antes disso, a moça que me atendeu lá no começo, ela pediu pra ver os negócios da minha mala. Aquele papelzinho que a gente recebe, sabe, na mala. E aí ela perguntou como que eram as minhas malas, eu expliquei pra ela como que eram as malas e eu acho que eles foram lá pegar. Porque depois que eu saí da imigração, o menino levou a gente até onde pegava as malas e só estavam as nossas malas lá já num carrinho preparado. Nisso, ele já seguiu com a gente direto e ele falou que a gente ia pegar um ônibus. Foi aí que eu fui trouxa e eu achei que eu estava indo para o hotel. Por quê? Porque as pessoas com a variante, do país que tem a variante, estavam sendo enviadas para passar o primeiro dia da quarentena no hotel, porque lá no hotel fazia o teste. E aí quando saísse no dia seguinte o resultado estava liberado para ir pro seu Airbnb, enfim, pro local onde você vai passar a quarentena. O que aconteceu com a nossa amiga? Ela fez isso, tipo, a que veio antes. Ela veio antes e ela passou um dia no hotel e foi isso. A gente achou o quê? Que a gente estava indo para o hotel, porque somos trouxas. A gente pegou esse ônibus, era bem do lado do aeroporto, deu 5 minutos, a gente tinha chegado, já. Aí a gente desceu com as malas todas, entramos, pegamos o elevador, subimos e eu crente que eu estava indo para um quarto de hotel, onde eu poderia tomar um banho e deitar numa cama. Mas fui trouxa, gente. Quando eu entrei, eu vi, era um monte de cabine, eu fiquei assim, what? Que é isso aqui?
Era um monte de cabine, eles me colocaram a Júlia numa cabine, pularam uma cabine e me colocaram na outra. Era um lugar assim que, tipo, era uma cabinezinha, tinha uma mesa, uma cadeira e só. Então eu tive que ficar lá com as minhas malas sentada. E aí eles falaram, vocês vão ficar aqui esperando sair o resultado do teste de vocês. E foi isso que teve que acontecer, a gente teve que esperar. E o teste ia demorar entre 6 a 8 horas pra sair o resultado. Então a gente chegou lá, eram umas 3 e pouca da tarde, e quase 4 horas. E a gente ficou até 9h45 da noite. Enquanto a gente estava lá esperando, né, a gente não pode tirar máscara, enfim, né, mesma coisa, você fica lá parada sem fazer nada. Quando deu 7 horas, eles entregaram uma refeição pra gente, né, pra gente poder comer, porque a gente estava já um bom tempo sem comer, então era uma refeição coreana e tal. Eu vou colocar aqui imagens pra vocês, eu mostrei no vlog, mas assim, nem consegui comer tudo, gente, era muita comida. Ok, depois que eu tava terminando de comer, ele veio falar que a gente ia receber o nosso teste, né, o resultado do teste, por mensagem ou e-mail. E eu fiquei assim, como é que vai ser isso? Porque eu tive que cadastrar o meu telefone no aplicativo e aí eles iam enviar um código para eu confirmar para o meu celular. Esse código não chegou até hoje, porque meu número é brasileiro, eu ainda estou sem o número coreano. Então eu falei, ok, não vai chegar. Aí a Júlia, ué, você não deu o seu e-mail? Eu falei assim, mas ninguém pediu meu e-mail. E naquelas fichas não tinha pedindo o e-mail. Aí ela falou assim, mas a moça me pediu o e-mail, ela pediu pra eu anotar, eu anotei. Aí eu, que ótimo, então assim, vocês vão receber o resultado de vocês e eu não. Aí a gente perguntou pro menino, que também tava vestido de astronauta, todos eles com vestidos de astronauta, gente, mas foram todos uns amores, assim. É um processo muito desgastante, muito difícil, mas as pessoas foram muito simpáticas, sabe? Muito legais. Isso daí eu tenho que falar mesmo. Tipo, eu me senti muito bem tratada. Depois disso, a gente perguntou pra ele e ele falou assim, você não deu o seu e-mail? Peraí, anota o seu... vamos esperar o resultado da Júlia sair. Se ela receber o resultado e você não receber nada, aí você me fala que a gente vai tentar descobrir qual foi o seu resultado. E foi isso que aconteceu. A Júlia recebeu um e-mail dizendo que tinha dado negativo. Eu não recebi nada, então ele pediu pra eu anotar o meu e-mail, ele, sei lá pra onde ele enviou, uns 10 minutos depois chegou o meu também, falando que o meu teste tinha dado negativo, então a gente estava livre. Então depois disso, a gente teve que arrumar as nossas malas, todo mundo que tava nessa zona de quarentena, sabe, nas cabinezinhas, foi liberado, todo mundo junto. A gente desceu com as nossas malas, pegamos um ônibus de volta para o aeroporto e lá a gente poderia pegar o transporte para nosso local de isolamento, que no meu caso era o Airbnb. Então, no meu caso, eu vim para o meu Airbnb e eu queria vir de táxi, né? Até porque era uma das únicas maneiras, já era muito tarde, já era umas 11 horas da noite quando a gente foi conseguir pegar o táxi, pra vocês terem noção. Era muita gente querendo pegar táxi, mas enfim, eu não consegui trocar o dinheiro, como eu falei pra vocês, então eu estava receosa com isso, mas eles aceitavam cartão de crédito, eu passei o meu Travel Money e eles aceitaram. Você vai numa cabine, eles pedem o endereço de onde você vai, você coloca o seu nome, telefone, enfim, todos os seus dados, e aí depois disso o motorista, eles entregam um papel pra você com o valor que deu do seu táxi, que no meu caso foi 70 mil wons, que seria por volta de 70 dólares. Foi ok, eu achei que ia ser mais caro, eu achei que ia ser tipo 100. E aí fui lá, peguei o táxi, fui com o moço até o táxi, né, carregando as malas. Ele carregou só uma, eu tive que carregar as outras duas, eu quase morri. Enfim, peguei o táxi. Demorou um pouquinho pra chegar, né, porque a gente estava em Incheon e eu estou em Seul agora, em Mapo. E aí foi isso, ele me deixou aqui em casa, na frente da porta, e eu subi e vocês viram no vlog como é que foi. Então, gente, esse foi todo o processo pra conseguir entrar aqui. Parece uma vida inteira, foi complicado, mas consegui, sabe, dá certo. É desgastante? É. Mas eu fui muito bem tratada também, eu preciso falar isso. Bom, gente, então esse foi todo o processo de como entrar aqui na Coreia. Espero que vocês tenham entendido. Eu gostaria de poder ter filmado cada uma dessas coisas, mas é impossível, ainda mais que no momento você tá nervoso, você tem que mostrar um monte de coisa, então assim, não dava. Não dava pra eu gravar. O que eu consegui tá ali naquele vlog que eu
gravei, que é o primeiro vlog. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha matado a curiosidade de vocês, que vocês tenham entendido como que é um processo difícil. Vocês viram que o processo, né, pra eu conseguir a bolsa também foi complicado. Mas assim, gente, é possível. A gente quer desistir, tem momentos que a gente quer desistir sim, porque parece muito difícil, mas no final dá certo. Confia. Confia, foi assim que eu cheguei aqui, confiando. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrevam aqui no canal, porque vão ter muitos vídeos de toda essa experiência que eu tô tendo vindo aqui pra Coreia pra estudar e ainda em meio, né, a tudo que tá acontecendo no mundo. Mas é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.